Aqui, uma pergunta. Na parapatologia, queria que você explicasse melhor uma parte aqui, que é o lastreamento bioenergético intencional do psicossoma para as projeções assistenciais. Você tem como explicar um pouco melhor esse processo intencional do lastreamento? Sim, mas agora o que eu quero saber é o seguinte: o que é que tem no paradoxo sobre isso? Está falando isso aqui? É na parapatologia. É? Na terceira linha. É paradoxo? Parapatologia. A parapatologia. Sim. Na terceira linha. Sim. O lastreamento bioenergético inicial na consciência pré-ressonante, é isso? Não, o lastreamento bioenergético intencional do psicossoma para as projeções assistenciais. O caso é o seguinte, deixa eu explicar. Eu tive muita experiência disso aí, somente na década de 70. Então, por exemplo, eu tinha até os avisos, um processo admonitório, que vinha, eu já sentia que eu ia ter uma projeção assistida pelos amparadores. Então eu já ia, deitava no leito, ficava quieto, já me preparando. Agora, ali, eu saía do corpo e eles vinham com a energia e eu ficava lastreado. Perdi um pouco da lucidez, eu não tinha uma lucidez muito grande fora do corpo, devido ao lastreamento com a energia. Então a gente ia fazer, por exemplo, um resgate de uma consciência na baratrosfera, alguma coisa nesse sentido. E eu cedia as energias de bicho. A melhor coisa que eu tenho são as energias de bicho. Muitos de vocês já têm outras energias acima do bicho. Mas comigo eu sou bom nesse negócio de energia de bicho. Então, a gente cedia aquilo. Agora, conforme a experiência, aquilo dava certo, ia tudo bem, eu tirava aquele lastro, começava a ficar mais lúcido fora do corpo. Porque aquilo pesa, você está entendendo? Quando o psicossoma está muito lastreado pelas energias que saem do soma, a pessoa não tem lucidez muito grande. Ela praticamente não tem jeito de mostrar os cons, as unidades de lucidez dela. Então, o que se passa? Na hora que havia aqueles processos, e havia o resgate, e um resultado bom, aquilo saía bem, o que acontecia? Eles me davam uma folga, falavam assim, você pode rodar por aí e fazer uma gazetinha. Então eu fazia uma excursão extrafísica, porque eu já estava tudo lúcido, e vinha para o corpo com lucidez total. Entende? Isso me ajudou muito nos meus estudos. Eu já preparava uma espécie de pauta extrafísica para o meu trabalho, entende? Eu falei assim, primeiro que eu tiver chance agora, eu vou entrar nessa. Foi assim que eu estudei o processo das trilhas energéticas, o problema o processo de ter volitação e o tipo de volitação, os lugares. Eu vi uma série de condições para isso aí. Você entendeu aí o que quer dizer? Então, lastro é uma coisa séria em matéria de psicossoma. Pesa e cria problema. Professor Valdo. Sim. Rosa, aqui. Na página 39, item 10, quando o senhor fala do lastro pré-ressomático, essa Sim. Identificação todas essas características que o senhor coloca aqui, quando houver mudança, por exemplo, de geopolítica, etnias, profissões, há condição de se sentir esse permear desse lastro? Depende. Primeira coisa, se a consciência, presta atenção, ela ainda não está na ressoma, consciência. Se ela já tem uma noção do futuro imediato dela, o que vai acontecer? Aonde ela vai aparecer? Quem é que vai ser o pai e a mãe? Como é que vão ser as condições de vida? Ela vai ter irmão? De que modo que é o ambiente? Ela já foi à casa onde ela vai nascer? Como é que é a situação lá? Qual vai ser a cidade, o bairro, o local da infância dela? Então, se acontece isso, muita coisa a pessoa já sabe antecipadamente. Você entendeu? Então, esse planejamento já Veja bem, o meu caso, eu sabia de tudo. Por quê? O meu pai estava separado da minha mãe. Tinha que juntar os dois para eu poder nascer. Está entendendo? Agora, teve uma circunstância trágica que acabou juntando, e a gente não esperava aquilo, ninguém esperava.
Meu pai teve um bicho de pé no dedo mínimo do pé esquerdo, e aquilo, ele tinha diabetes, não sabia que tinha diabetes, e aquilo infectou, o negócio ficou, sabe o que é bicho de pé, né? Sim. O negócio infectou, ficou ruim, teve que cortar, fazer amputação do dedo. Mas aquilo não adiantou nada. Começou a dar, então, aquele processo da seca, a gangrena seca, e veio para o pé, pela perna dele acima. Ele teve que cortar na coxa cá em cima, para ficar livre. Entende? Porque foi cortando, não adiantou nada, a gangrena foi subindo. Então, ele ficou então com a perna só. Para trabalhar como dentista era um problemão. Aí o meu avô, que era o sogro dele, o pai da minha mãe, permitiu que ele voltasse para casa. A minha mãe topou, então voltou o casal. Aí foi que eu nasci. Então, veja, para eu nascer, o meu pai perdeu a perna. Mas não tem nada que ver uma coisa com outra, não. Mas para ser o que aconteceu. Haver uma reconciliação, né? É. Você está entendendo? Agora, com isso, o meu avô não deixou que ele ficasse com a minha mãe. A minha mãe estava grávida, para você ter uma ideia. Aquele negócio rígido de Minas Gerais, do interior, sabe como é que é? A coisa, na época que o fio de bigode valia tudo, né? Sabe como é que é? Então, o meu pai casou e tinha umas mulheres tudo em cima dele, que ele era querido de todo lado. Então, o que se passa? Com isso, o meu avô viu aquilo, mandou o cara passear. Não, com a minha filha, morando com ela, você não vai viver desse jeito. Agora, depois ele perdeu a perna, não dá mais para pular cerca. Sabe como é que é? Então aí ele falou, não, agora não tem jeito, eles receberam, porque não tinha mais desculpa de não receber o homem. Entende? Foi assim que eu nasci. Então presta atenção. Entendi. Tudo isso aí o senhor já sabia é um negócio de tudo isso, tragicômico. né? Mas primeiro, é uma tragédia. Ele sofreu muito com o negócio de perder a perna. O resto da vida dele foi problemático. Eu nunca vi meu pai com duas pernas aqui nessa dimensão. Eu conheci antes. O senhor no extrafísico já estava participando dos acontecimentos? Eu já sabia de tudo. A minha diferença para minha irmã são 12 anos de diferença. Ela nasceu 12 anos antes de mim. Eu nasci 12 anos depois dela. Outra coisa, esse meu pai não era chamado de pai pela minha irmã, porque quem criou a minha irmã foi o meu avô. Eu chamava o vovô Felipe de vovô. Ela chamava o Felipe de pai. Você está entendendo? Porque foi ele que criou, porque 12 anos. Quando meu pai voltou para casa, a filha dele já era uma menina, adolescente, tudo, sabe? Mas eles sempre se deram bem, nunca tiveram problema, não. Todas essas coisas nunca houve. Mas o papai dela era o vovô Felipe. Entende? Isso é a vida, né? Interior, aquela época, o que o povo pensava, né? O jeito. Você entendeu, né? Então, como é que fica? Agora, no meu caso, eu já sabia de tudo isso. Agora, o pior da história foi a hora que eu falei essas coisas todas para minha mãe. Eu falei, mãe, não é possível. Onde é que você tirou isso, meu filho? Com que idade o senhor já falou isso? Eu tinha 3 para 4 anos. Eu comecei a falar essas coisas todas. Tudo começou a hora que nós passamos para tal casa que o meu pai construiu. Lá era o seguinte, a cidade estava crescendo para aquele lado. Então lá tinha um cemitério. Então o que eles fizeram? Desativaram o cemitério, fizeram o cemitério no outro lugar, no outro bairro, bem longe. E levaram tudo que tinha de cemitério para lá. Mas vocês sabem, não dá para levar tudo, né? Porque era muita gente que estava enterrada ali. Dizem que uma das minhas avós estava enterrada perto da porta da direita da cozinha lá de casa. Pra você ter uma ideia, era ali. Então, a hora que nós fomos para lá, aquele processo, daquele ambiente, ficou tudo agitado. Agora, o melhor da história não era isso. Lá em casa tinha uma orquestra sinfônica. Não era sinfônica grande, mas todo mundo tocava e os negócios grandes. E outra coisa, é que fazia cortina sonora dos filmes mudos. Entende? Era a minha turma lá, da minha família, que fazia isso. Ia para o cinema e tocava aquele negócio. Tudo tinha que ter uma... Então tinha música de acordo com o filme, as cenas, etc. Era assim, Monte Carmelo. Então o que se passa?
Todo mundo ali conhecia os negócios de música, aquela coisa toda. A minha mãe tocava bandolim, muito bem. Ela começava a tocar, daí a pouco tinha aquele monte de gente, era um show. Ela era fora de série. E o bandolim dela tocava qualquer coisa, desde música comum, música de interior, música dessas folk, country, música clássica, semiclássica. Minha mãe era uma fera, sabia tudo sobre música, o negócio todo. O meu avô tocava qualquer instrumento de corda. Agora, estou só contando isso como um preâmbulo para mostrar o que se passa. Isso é minha irmã que está aí, que está com 91 anos. Então ela contou, inclusive para a gente que estava fazendo lá uma entrevista a meu respeito. Ela contou isso. Eu, pequenininho, muito pequeno, a hora que a minha mãe começava a tocar, eu chegava lá e pegava o bandolim dela e escondia, para ela não tocar. O povo tudo achou que aquilo era ciúme meu de ver a minha mãe tocando. Mas eles não viram. Mais tarde a mamãe entendeu. Por quê? Na hora que ela começava a tocar, saudade disso, saudade daquilo, a valsa da morte, saudade do matão, e não sei o quê, aquele povão todo do cemitério vinha para ver a música. Ninguém percebia isso, só eu. Você está entendendo? Eu via aquilo e caía fora, se não tinha jeito. Então, toda vez que ia tocar música lá em casa, eu dava um jeito. No início, eu tentei tirar o violino, o bandolim da minha mãe, depois desisti, né? Não dava, né? E aí eu caía fora. Aí eles foram perguntar para mim, a minha mãe e meu pai: meu filho, por que você esconde? Assim, porque eu vejo tanta gente esquisita aqui. Mas como assim? Esse povo que vem para ver a música, você não gosta deles? Não, eu gosto. Tem até meus amigos que vêm aqui e tudo, não é isso. Eu estou falando só os outros. Mas que outros? É assim de gente aí. Como é que fica? Aí eu comecei a descrever uma das mulheres que eu descrevi. A minha mãe virou e falou: nossa, ele está descrevendo a madrinha Sindá. Quem era a madrinha Sindá? Não era a madrinha dela, foi a professora dela, que era chamada de madrinha naquela ocasião. Então, era a madrinha Sindá. Agora, eu não sabendo de nada, descrevi a madrinha Sindá para minha mãe. Ele está falando, na hora que começava a tocar, a madrinha Sindá, que tinha sido professora dela com o negócio todo, aparecia para ver a situação toda. Agora, todo mundo achava que era ciúme do menino com a mamãe. Entende? Não viram nada. Você vê como até que a criança, como é que passa aperto, né? Quando ninguém entende nada, como é que fica, né? Eu, com aquela cara de tacho. Agora veja, isso 3, 4 anos, 5 anos, tudo eu passei por isso tudo. Então você pensa bem como é que não fica uma condição dessa. Agora, aquela casa devia ter sido construída no cemitério, me melhorou, me expandiu meu processo parapsíquico, evidência, opção de coisa. Eu sentia tudo, o povo todo ali, a situação não era fácil. Agora, vocês sabem que criança, se dedica ao processo, você sabe que ela desenvolve mais depressa. Professor, até os 7 anos a criança está assim, mais assim, aberta, né, quanto ao parapsiquismo, né? Então, se houver, nesse período... Eles acham que até os 7 anos a pessoa ainda não é nada daqui, é mais de lá. Então, isso desenvolve mais. Os meus casos se deram entre os 3 em diante. Então, você veja bem, aí há muita coisa que acontece. Agora, o ambiente lá em casa era bom, de modo geral, devido à música. Mas a hora que tocava aquelas músicas de fossa, música braba, a valsa da saudade, entende como é que é? Valsa da morte. Então, como é que fica? Aquilo atraía todo mundo, que é tudo música do interior, a casinha na colina, sabe como é que é? Eu, de vez em quando, pego a minha irmã e a gente começa a lembrar que elas têm caderno com essas músicas. Eu conheço as músicas todas, cada minha infância. Ouvi tudo aquilo em